Acho que já passamos do ponto de sequer fingir que há uma negociação real em curso. O governo adotou uma abordagem diferente. Acho que agora eles demonstraram que não são interlocutores de boa fé. Vão continuar fazendo o que vão fazer. Temos que levá-los ao ponto em que, como disse o presidente Trump, eles se rendam. Então aí está Mike Pompeo, mais uma vez, repetindo ontem o mesmo mantra que tantos outros, dessas elites moribundas e apodrecidas dos Estados Unidos, que continuamos mostrando a vocês, repetem sem parar. A única solução para todos os problemas é mais guerra, mais violência, mais força militar. Nenhuma outra alternativa sequer é considerada. E vamos ver que ele está muito longe de ser o único. Mas escutem, há alguns limites físicos e custos muito reais em seguir por esse caminho. Um dos maiores, estrategicamente, é o fato de estarmos destruindo nossa credibilidade nacional. As capacidades que construímos ao longo de séculos, e especialmente desde a Guerra Fria, estamos destruindo tudo isso a passos largos. Assim como a quantidade de interceptadores aéreos que temos mostrado a vocês, os PAC-3, especialmente os THAAD, que custam tanto para construir e levam tanto tempo para ser produzidos. Estamos usando esses recursos num ritmo radicalmente maior do que isso. Então, eles vão acabar. E estamos fazendo a mesma coisa estrategicamente. Esse longo período necessário para construir credibilidade está sendo destruído num ritmo muito mais rápido, num ritmo que não pode ser sustentado. E acreditem em mim, pessoal, isso vai ter um custo para todo americano comum. Deixe-me mostrar algumas das outras coisas que estão acontecendo aqui. Porque um dos custos que tem aparecido muito nas notícias ultimamente é que temos um problema com nossos grupos de ataque de porta-aviões, com as tripulações que estão nesses navios. O Abraham Lincoln vem enfrentando muitos problemas. E agora, finalmente, embora com atraso, reconhecemos isso e dissemos: entendi, talvez devêssemos substituir esses caras. Talvez não devêssemos deixá-los lá depois de 250, 260 dias, seja lá quantos dias tenham sido até agora. Vamos enviar outro grupo de ataque para substituí-los. Por que isso não aconteceu até depois de termos visto que havia um problema enorme, enorme? Mas veja, é exatamente assim que as coisas têm funcionado aqui até agora. E agora que o George Washington está sendo deslocado, ele estava posicionado, eu acho, na Ásia. Acho que estava em algum lugar perto do Estreito de Malaca. Agora vai ser enviado para substituir o Abraham Lincoln. O problema é que vai levar cerca de um mês para chegar lá, e depois ainda precisa haver alguma sobreposição. Então esse número, seja 250 ou 260, seja qual for o número exato de dias que eles realmente estiveram em posição, vai ser estendido por mais um mês. E todos esses problemas vão continuar. Mas isso não resolve o problema de fato. Acaba com a dificuldade para esses caras, porque quando o outro navio e seus substitutos chegarem, provavelmente vai levar mais ou menos um mês para eles voltarem aonde precisam ir. Então, eles ainda têm um caminho meio longo pela frente. Mas aqui está parte do problema, e vocês vão ver isso ao longo deste episódio. É uma tendência contínua que é realmente problemática. Nossos altos líderes não conseguem dizer a maldita verdade sobre nada. Seja falando de líderes políticos, seja falando, dos níveis de secretários, de alguns dos nossos almirantes, de gente aposentada. Eles simplesmente não conseguem dizer a verdade nem sobre algo simples. E como vocês vão ver mais tarde nesse episódio, às vezes a mídia tenta ajudá-los, fazendo parecer que, olha, todo mundo sabe que isso é verdade, então seja honesto. E eles não conseguem. E o símbolo A, logo de cara, vai ser o secretário de guerra, Pete Hegseth, que adora as câmeras. Não estou dizendo que as câmeras o adoram, mas ele definitivamente adora as câmeras, porque vive para esse tipo de coisa. De algum jeito, ele nunca deixou para trás a mentalidade da Fox News. Ainda quer ser um âncora, o cara na frente da tela de televisão. Então, é claro, ele voa até lá e fica diante de uma câmera, a bordo de uma embarcação naval, para dizer que não há problema nenhum aqui.
Manteremos pelo tempo que for necessário, indefinidamente. A Marinha dos Estados Unidos pode sustentar um bloqueio assim, porque vamos revezar os navios, colocando uns e retirando outros, como já fizemos e continuaremos fazendo. E nenhuma outra nação na Terra, nenhuma outra marinha no mundo, tem a capacidade de formar uma muralha de aço como a Marinha dos Estados Unidos e depois a disposição de usá-la como nós usamos. Então, o Irã sabe que não pode entrar nem sair durante esse bloqueio. E sabe também que não há prazo definido para isso. Vamos mantê-lo pelo tempo que for necessário. Então, não existe cronograma. Então, que se danem nossos marinheiros, que se danem nossos fuzileiros navais que estão nesses navios anfíbios, e sabe, como parte desse grupo de ataque de porta-aviões, quem se importa com eles? A gente simplesmente continua enviando e substituindo. Olha, isso remete ao componente terrestre na Guerra do Iraque, em 2003. Você talvez se lembre de que todos nós achávamos que haveria, sabe, arco-íris e unicórnios, e que eles sairiam jogando flores diante do exército americano invasor, e que todo mundo ia nos amar. Só que não. Não foi assim que aconteceu. Acabou virando um problemão. E de repente, isso se transforma numa insurgência. E agora, tivemos que continuar estendendo os desdobramentos das tropas terrestres lá. E isso estava esgotando as tropas. Então surgiu esse grande problema de como fazer a rotação de todas as tropas que estavam lá. E isso bagunçou toda a força terrestre por uma década, porque todos eles tinham que passar um tempo em campo. Depois, precisavam de tempo para se recuperar quando voltavam. Em seguida, tinham que se preparar de novo e ser retreinados, e assim por diante. E a força inteira, praticamente a única coisa que fazia era lidar com aquela missão de contra-insurgência. Agora a secretária Hicks diz, fizemos isso antes, podemos fazer de novo. Podemos fazer isso o dia inteiro, cara. Podemos simplesmente continuar substituindo eles indefinidamente. Por quê? Por que você faria algo assim indefinidamente? Isso é estúpido. Isso só vai causar todos esses problemas. Então, todos os problemas que você vê naquele grupo de ataque de porta-aviões, o que você acha que os caras que estão chegando no George Washington estão pensando? Eles veem como esses caras foram deixados na mão. E os fatores fundamentais que causaram um problema tão grande nisso ainda vão afetar a outra equipe, a menos que eles sejam substituídos mais rapidamente. E veja, eu disse a vocês, ninguém consegue dizer a verdade. Isso inclui o Comando Central. Eu mostrei a vocês muitas coisas nos últimos meses que eles dizem e que são simplesmente falsas. Eles simplesmente não conseguem dizer a verdade sobre nada. Então agora ninguém acredita em uma palavra do que é dito. E aí você vê, sabe, nas últimas 48 horas, essa alegação falsa de que veículos de imprensa noticiaram, sabe, problemas no Abraham Lincoln. Não são alegações falsas. É verdade. Há evidências fotográficas disso. Há um grande número de pessoas reclamando disso. E ainda assim, você vê na tela ali que eles querem dizer que os soldados e fuzileiros navais do grupo de ataque Abraham Lincoln estão resilientes e determinados após mais de 260 dias no mar. Sério. Gary, se você tiver algumas daquelas fotos de parte da comida, tivemos o Larry aqui, acho que foi ontem. Sim, isso é simplesmente revoltante. Aparentemente, uma das razões para eles terem esse tipo de comida é que o sistema não foi projetado para esse tipo de deslocamento. Larry falou, acho que foi ontem, sobre como, mesmo na Segunda Guerra Mundial, acho que 70 e poucos, 80 dias já era um dos períodos máximos, porque eles reconheciam que era preciso reabastecer todas essas pessoas. É preciso ter um suprimento constante de comida, combustível, munição e assim por diante. Então é preciso fazer com que eles sejam substituídos mais rapidamente. Claro, na Segunda Guerra Mundial, tínhamos uma força naval muito maior, então podíamos fazer isso. Bem, agora não temos. Temos esses navios extremamente caros, então temos bem menos deles. E aí não dá para fazer isso.
Então, quando você tem uma situação assim, em que eles estão a milhares e milhares de quilômetros do território dos Estados Unidos, e até eu acho, a milhares de quilômetros de algumas das bases navais mais próximas que temos, eles estão longe demais para receber reabastecimento constante. Leva tempo demais para mandar navios até lá com legumes frescos, frutas frescas, porque tudo estraga antes de chegar. E o mesmo acontece com carnes frescas. Então, eles precisam enviar carne bovina congelada e outros tipos de carne congelada. E aparentemente, até isso às vezes chega estragado. Então não funciona desse jeito. É muito, muito difícil levar comida até lá, a não ser, provavelmente, as MREs ou algo assim. São aquelas refeições prontas para consumo que eles chamam de sacos de comida, de papel ou plástico. Mas era isso que a gente tinha quando eu estava em algumas das minhas missões de combate. Sempre que a gente era mobilizado, sabe, era isso que tinha. Vocês tinham comida fresca enquanto estavam na guarnição, antes de sair para a missão. Mas, depois que cruzavam a linha de partida e entravam em território inimigo, aí era isso. Ninguém tem problema algum com isso. Na verdade, algumas dessas refeições nem eram tão ruins. Mas, se você tivesse que viver só disso por meses a fio e nada além disso, isso certamente afetaria o moral. E simplesmente não é saudável passar um período prolongado vivendo desse tipo de coisa. E, em vez de reconhecerem, sim, há um problema aqui, estamos trabalhando nisso, não. Não há problema nenhum. Esses caras são resilientes. Eles aguentam isso o dia inteiro. E veja, o problema com isso, um entre muitos, é que você transforma os soldados, os marinheiros, os aviadores, os fuzileiros navais, todas essas pessoas que se alistaram para servir ao país, em uma estatueta. Eles não são pessoas de verdade. Podem ficar comendo aquela comida o dia inteiro. Quer dizer, eu até ouvi algumas pessoas dizendo, do que esses caras estão reclamando? Eles se alistaram para isso. Isso é combate. É nessa hora que tem que ser ruim mesmo. Aguentem firme. Façam o trabalho. É fácil alguém dizer isso. Mas quando você está vivendo aquilo e vê que seus líderes estão mentindo para o público, você sabe a verdade. Eu vi isso pessoalmente em combate, muitas vezes. Vi nossos líderes dizendo todas essas coisas, que todo mundo está concentrado, que todo mundo apoia o trabalho, a missão, que estamos todos unidos nisso. Não estávamos. E eu sabia disso, especialmente no meu último deslocamento de combate no Afeganistão. Então eu vi o que isso faz com o moral. Eu vi tropas de combate na minha última missão em circunstâncias parecidas, dizendo, sabemos que a missão não tem sentido, não há sucesso nela, não dá para alcançar nada. Tudo o que podemos ter são sucessos táticos. Saímos em patrulha, fazemos uma patrulha de presença, fazemos uma incursão. Podemos fazer isso, literalmente podemos fazer isso o dia inteiro, mas sabemos que não importa. E uma companhia em particular. Eu me lembro de que eles já tinham sofrido mortes em combate, tinham perdido o primeiro sargento, e estavam angustiados. O comandante da companhia estava angustiado, pensando o que eu vou dizer à esposa dele, à viúva dele, quando voltarmos, aos filhos dele. Ele morreu defendendo os Estados Unidos? Sabemos que não. Ele sabia que não. E ele disse, agora, nosso objetivo é simplesmente cumprir a missão, realizar as tarefas que foram designadas e manter todo mundo vivo para voltar para casa. Todo mundo sabia que isso não ia funcionar. Essas pessoas sabem a mesma coisa. Ninguém sabe disso melhor do que os homens que se candidataram, os aviadores, os fuzileiros navais e os marinheiros. Eles sabem que esse é um objetivo militar impossível de alcançar. Os líderes deles comunicaram isso à Casa Branca. Então, eu garanto a vocês, os homens na linha de frente certamente sabem a verdade. E é muito difícil fazer o seu trabalho, dia após dia, quando você sabe que não importa. Quando sabe que seus líderes não te apoiam, que estão mentindo a seu respeito e dizendo não, eles estão bem. Nós podemos, literalmente, como Hegseth disse ali, ficar fazendo isso o dia todo. Dizer para o grupo que está chegando, pessoal,
vai ser tão ruim para vocês quanto foi para outra equipe que vocês estão substituindo. Ninguém sente orgulho disso, porque simplesmente não importa. E eles têm que viver todos os dias sob o espectro de saber que podem chegar mísseis a qualquer momento. Alegadamente, houve algumas tentativas, mas não tiveram sucesso. Ainda assim, é como jogar os dados e torcer para que isso nunca aconteça. Porque por melhor que seja a nossa defesa aérea nos navios, e aparentemente ela é muito boa, ela é melhor do que em terra, por vários motivos. Mas não é. Nada é infalível. E sabe, ainda pode chegar o dia em que de repente apareça um desses destroyers, fragatas lança-mísseis ou até um porta-aviões. De repente, você vê aquela fumaça espessa saindo dele em algum vídeo e militares podem morrer em combate por nada. Eles sabem disso e não estão exatamente felizes com a situação. E se fosse só isso, se essas fossem as únicas pessoas envolvidas, já seria ruim. Mas é muito pior do que isso. Isso continua se desenrolando aqui, porque tem saído na imprensa. O governo precisa tentar fazer todas essas pessoas dizerem a vocês que isso realmente não é grande coisa. Não é só o Comando Central, com sua postagem no X, ou o secretário Hegseth voando até lá para sua oportunidade de vídeo. Victoria Coates também foi questionada. O que exatamente está acontecendo aqui? Esses porta-aviões são algumas das nossas ferramentas mais poderosas. Você gosta de chamá-los de 2,5 hectares de território soberano dos Estados Unidos, onde quer que o presidente Trump decida posicioná-los. E neste caso, ele quer posicionar um deles no Oriente Médio, para garantir que possamos apoiar qualquer ação militar adicional contra o Irã. E o Irã não tem nenhuma capacidade nem remotamente parecida com essa. A marinha deles foi completamente destruída. Então eles têm alguns barcos pequenos que podem assediar petroleiros, mas certamente nada como o George Washington. Portanto, vejo isso como um verdadeiro símbolo da determinação americana. Um verdadeiro símbolo da determinação americana. Ela faz uma coisa ali. Deixa eu definir o que aconteceu. A clássica manobra de bloquear e mudar de assunto. Então perguntaram a ela, o que está acontecendo com todos esses relatos sobre o Abraham Lincoln, a comida, as aparentes múltiplas tentativas de suicídio, o péssimo moral? Em vez de abordar esse tipo de coisa, ela entra em algo que nem foi perguntado e nem é relevante. Certo, então temos um porta-aviões. O Irã não tem um. Tudo o que eles têm são lanchas rápidas. Por que você está comparando um porta-aviões com lanchas rápidas? Como se isso tivesse alguma relevância. Quem se importa, afinal, com o que o Irã tem, quando estamos falando da condição e da situação dos militares americanos na zona de guerra aqui? Mas você fala tanto de um símbolo do poder americano. Concordo. Sem dúvida é, e tem sido, há muito tempo. Quero dizer, há décadas. Os porta-aviões, estou falando desde a Segunda Guerra Mundial. Os grupos de porta-aviões dos Estados Unidos que patrulhavam as águas tiveram um sucesso enorme, especialmente no Pacífico, e eram símbolos do nosso poder. Como na Batalha de Midway, por exemplo, uma vitória tremenda que mudou toda a Guerra do Pacífico. Sem aquilo, a guerra poderia ter tido outro desfecho. Mas aquilo praticamente definiu o resultado por vários motivos. E desde então, o porta-aviões, agora o grupo de ataque de porta-aviões, é um importante símbolo de poder, que podemos enviar a praticamente qualquer lugar e usar para fazer qualquer coisa dentro das áreas litorâneas. Mas há um problema. Se esse é o seu símbolo de poder, e agora as pessoas podem ver que esse símbolo está enferrujando e não consegue cumprir a missão, então você criou um problema para si mesmo. Porque em vez de compará-lo a uma maldita lancha, o que não significa nada, é patético, que tal compará-lo à missão que ele deveria cumprir com tudo isso? Lembrem-se do presidente Trump, dessa armada incrível que ele se gabava de ter no começo desta guerra, dizendo que ela entraria lá e simplesmente acabaria com o lado iraniano. E, no entanto, não acabou. Não acabou com eles. Lançou uma porrada de bombas. Matou muitos iranianos.
explodiu todo tipo de instalação, tornou a vida difícil para os iranianos. Não há dúvida disso. Mas o que isso fez em relação ao que importa, que é obrigar, como Pompeu disse naquele trecho há pouco, a rendição? Causou rendição. Todas as diferentes, porque já tivemos várias rotações desde que essa guerra começou, em terra, no ar e no mar. Tudo isso somado fez alguma diferença? Quem controla o Estreito de Hormuz hoje? Agora, daqui a pouco, vocês vão ouvir algumas tergiversações sobre isso, algumas evasivas e alguma tentativa de desviar o assunto sobre quem realmente controla as coisas. Mas o fato é que o lado iraniano tem, se não controle absoluto, uma influência enorme sobre, e eu sei que vou dizer controle, eles têm controle efetivo sobre todos os estados árabes do Golfo, dos quais dependemos para tirar o petróleo. É uma pequena porcentagem do normal. E até alguns dos que saem só conseguem sair com a permissão da Guarda Revolucionária Iraniana. E essa é uma capacidade limitada. Nem é tanta coisa assim. Então eles ainda têm o controle disso. Agora, seja como for, este é o 160º dia, eu acho. Algo assim, desde que isso começou. Não importa o que tenhamos feito. Todos esses grupos de ataque de porta-aviões que enviamos, todos esses navios lançadores de mísseis, os contratorpedeiros, é claro, todas as diferentes categorias de bombardeiros, B-1, B-2, F-35, F-18, tudo o que você puder imaginar, todo esse equipamento que mandamos para lá. Nada disso conseguiu mudar a dinâmica nem tirar o controle do Estreito de Hormuz. É disso que se trata tudo isso. Mas não podemos ser honestos sobre nada disso. E, na verdade, o ponto interessante aqui não é tanto falta de honestidade. É mais aquela ideia de, ei, eu sei, não vamos desperdiçar uma crise. Muita gente em Washington já disse que em quase qualquer situação, se você tem uma crise, use a seu favor. Bem, Brent Sadler entra nessa e diz, ei, eu sei, existe um problema. Diferentemente de Victoria Coates, ele vai dizer, sim, há um problema com Abraham Lincoln, mas aqui está a minha solução. No passado, o chefe de operações navais teria que intervir. E ainda tem que intervir. Ou seja, é o oficial de mais alta patente da Marinha. Agora tem se tornado frequente demais que esses grupos de ataque de porta-aviões, e eles não são os únicos, mas são os mais visíveis, façam missões que vão muito além daqueles 6 meses. Isso desgasta o navio. Também desgasta os marinheiros. Mas com a frota que temos hoje, isso não é sustentável. Então, a única forma de resolver isso é ter mais navios. Essa só é simples. É isso. A gente só precisa de mais navios. É assim que resolvemos o problema. Dessa forma, temos mais unidades para fazer o rodízio e tudo mais. Podemos simplesmente continuar enviando-os para lá. Na verdade, foi isso que fizemos. E no cenário que mencionei antes, na Guerra do Iraque de 2003, foi exatamente isso que fizemos. Houve uma expansão significativa no número de tropas na ativa como resultado disso, para que pudéssemos formar mais brigadas e fazer o rodízio das tropas que passavam por lá. E formamos brigadas adicionais para esse fim, inclusive pegando algumas outras unidades e reduzindo-as um pouco, mas organizando-as nesses grupos prontos para desdobramento. Assim, não precisávamos esgotar as tropas, enviando-as para lá, trazendo-as de volta para recuperar o fôlego e depois mandando-as novamente para outra rotação. Porque, no auge disso, havia, acho, 186 mil e assim por diante. Então ele está dizendo, ei, é só conseguir mais navios. Por que nunca ocorre a essas pessoas que talvez fosse melhor não ter essas malditas missões, ponto final? Talvez, em vez de conseguir mais navios para continuar fazendo missões de que não precisamos e que não estão funcionando, vocês parem de fazer guerras idiotas. Foi nisso que o presidente Trump fez campanha em 2016 e, pelo menos ostensivamente, em 2024. Nós mostramos recentemente aqui aquele trecho em que ele se gabava na noite da eleição dizendo: "Não vou iniciar guerras idiotas. E no dia da posse, vou ser conhecido pelas guerras que não começamos." E obviamente isso foi por água abaixo em questão de dias.
Ele meio que tinha se esquecido de tudo isso, e agora ninguém mais volta a esse assunto. Agora eles só dizem, esquece tudo isso. Vamos com tudo. Mais guerra, 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 guerra em todo lugar. Em terra, no solo, no ar, no mar, debaixo do mar, seja lá o que for. Bem, vamos simplesmente fazer tudo isso. Então essa é a solução dele. Ele pega esse processo e diz, precisamos de mais navios. Agora, eu poderia entrar em toda a questão de como isso nem é uma questão de dinheiro ou de vontade política. Há limitações físicas na nossa construção naval, que já é anêmica, especialmente em comparação com alguns dos nossos aliados, ou melhor, adversários, na região da Ásia. A China, principalmente, segundo um relatório, tem mais de 200 vezes, não por cento, mas vezes, a capacidade de construção naval que nós temos. Então não vai importar quanto se invista. E acredite, basta olhar para o destroyer DD-1000, para o projeto dos navios de combate litorâneo. Quero dizer, cara, foram desastres absolutos, em que tentamos ampliar o número de navios. Mas nosso sistema de aquisição é tão disfuncionalmente quebrado. Recebemos acho que metade dos navios de combate litorâneo, e pelo que entendo, só um punhado deles ainda está flutuando. E não acho que nenhum deles seja de fato considerado pronto para combate. E dos destroyers da classe DD-1000 Zumwalt, deveriam ter sido 53 deles. Acho que construíram 3 destroyers. Nenhum deles tem condições de combate. Então, temos um histórico terrível de conseguir mais navios, porque somos patéticos na forma como fazemos isso. Precisamos ser honestos. Estou sendo honesto com vocês. Não nos intimidamos e não fazemos concessões. Vou dizer a verdade. Com evidências concretas, você pode tirar toda a maquiagem disso. Nós somos péssimos, e enquanto não entendermos isso, nada vai importar. Veja, o Brent Sadler quer acima de tudo dinheiro. Ele quer que o Congresso simplesmente diga, isso, vamos emitir outro cheque. E sim, vamos conseguir mais 50 navios. Preencha os números, não importa. O número não importa, desde que a gente consiga o dinheiro. É disso que precisamos. Se depois não funcionar, como o LCS, como o DD-1000, quem se importa? Conseguimos o dinheiro. Só que não temos os navios agora. E este é um dos lugares onde estamos pagando o preço por isso, porque não temos a quantidade de navios. Quero dizer, havia um plano entre os dois programas. 100 embarcações militares, 100 navios navais de combate. Não couraçados, mas navios para combate. E temos, sei lá, uns 20, eu acho. E nenhum deles está em condições de combate. Que diabos? Era para termos 100, e temos essa quantidade. Isso se qualifica como nós somos péssimos, mas é onde estamos agora. Até aqui, todas essas coisas, sejam os porta-aviões, os que meio que vêm para substituí-los e assim por diante, supostamente têm como foco reabrir o Estreito de Hormuz, porque é disso que tudo se trata neste momento. Sempre foi fictício que estivéssemos impedindo que eles tivessem uma arma nuclear. As pessoas ainda usam esse argumento de vez em quando, mas, na verdade, tudo gira em torno do Estreito de Hormuz. O secretário de Estado Marco Rubio disse nas últimas semanas e meses, nós só queremos voltar ao status quo. Queremos voltar ao que era antes de começarmos esta guerra sem sentido, que nunca deveria ter começado, para que ninguém controle o Estreito, que ele fique totalmente aberto. São águas internacionais e coisas entram e saem porque isso nos ajuda. Então só queremos que o Irã volte a fazer isso. Bem, o Irã não parece disposto a fazer isso. E aí agora estamos tentando entender. Bem, o que vamos fazer agora? O que o presidente Trump disse recentemente? Deixa eu ver, Gary, se ainda temos aquele trecho. Não temos ele à mão aqui. O presidente Trump há alguns dias disse, sim, estamos em ótima situação. Estamos no controle do Estreito. Ele está aberto. Está tudo pronto para funcionar. O Comando Central fala essa porcaria o tempo todo. Obviamente não é verdade. Mas falando em pessoas que não conseguem dizer a verdade, vamos voltar a esse tema. Chris Wright, o secretário de Energia, recebeu uma pergunta bem direta de Bret Baier, da Fox News.
Você pode admitir, não pode, que os Estados Unidos não têm controle total sobre o Estreito de Hormuz. Olha, o Irã está tentando manter a economia mundial como refém e aterrorizar seus vizinhos. Eles construíram um arsenal gigantesco. Então eles estão causando dificuldades na região? Com certeza. Mas a estratégia deles é perdedora. No fim, isso vai levar ao colapso desse regime no Irã à medida que a economia deles for estrangulada. A capacidade deles de causar dificuldades está diminuindo rapidamente. A nossa capacidade de escoltar produtos daquela região está aumentando. Então, de novo, você vê a clássica manobra de bloquear e mudar de assunto. Ele estava tentando ajudá-lo, porque o presidente Trump tinha acabado de dizer: nós temos controle total. Dá para ver isso no gerador de caracteres lá embaixo. O presidente Trump disse: nós temos controle total sobre o Estreito de Hormuz. E Brett Baier, que está tentando fazer as coisas parecerem menos ruins para o presidente Trump, disse: bem, pelo menos você pode reconhecer que não temos controle total. Tudo o que ele precisava fazer era dizer: bem, obviamente não temos. Controlamos tudo do lado deles, mas eles definitivamente ainda estão causando grandes dificuldades e impedindo que todos os outros navios passem. Então, estamos trabalhando nisso. Tudo o que você tem que fazer é ser honesto. Você não muda nada, mas não podemos admitir nada. Não, ele tem que fazer isso. O secretário tem que dar total respaldo à mentira que o presidente contou. E ele nem consegue pegar uma saída fácil quando ela é oferecida por um apresentador da Fox News. Ele tem que dizer: não, nós estamos no controle total. Sabe, eles são incômodos, mas, sabe, é só isso. E vamos ter todas essas medidas econômicas, ou seja, lá o que for. Vamos destruir a economia deles e, no fim, eles vão entrar em colapso. Então ele meio que está voltando a uma versão de mudança de regime. Não há a menor chance de que ele ache que acredita em uma palavra disso. Agora, algumas pessoas que têm conhecimento do assunto me disseram que em algumas dessas reuniões de gabinete, longe das câmeras, ele próprio sabia muito bem que o lado iraniano tomaria o controle do Estreito de Hormuz e que não havia nada que pudéssemos fazer para tirá-lo das mãos deles, por todas as razões que venho mostrando a vocês ao longo dos meses. E agora ele está simplesmente dizendo: ah, bem, quero dizer, não podemos tomá-lo militarmente, então vamos tomá-lo economicamente, e aí eles simplesmente vão entrar em colapso. Isso meio que me lembra aquele trecho que mostramos ontem, do general Ben Hodges, quando ele falava sobre a Crimeia. Ele dizia: vamos ter todas essas dificuldades econômicas, vamos explodir algumas pontes e tornar tudo difícil, e o exército russo simplesmente vai embora. E o lado ucraniano não vai precisar fazer uma invasão no estilo do dia D. Eles simplesmente vão até lá, entram e tomam o controle. Porque eles simplesmente vão venho. Quero dizer, o que ele está fumando, cara? Quero dizer, é 95% etnicamente russo. Eles nunca vão sair. A situação aqui é a mesma. O Irã nunca vai abrir mão do controle daquele Estreito de Hormuz, porque tem capacidade militar para manter esse controle de várias formas e por diversos meios. Eles previram isso há décadas e se prepararam para isso. E nós não podemos desfazer o que eles têm. Essa é a realidade e essa é a verdade. E fazer essas alegações sem sentido, de que vamos manter nosso bloqueio tempo suficiente até que isso no fim leve o país ao colapso. E então o povo iraniano, sei lá, vai simplesmente dizer: tudo bem, nós desistimos. E o governo iraniano vai, sei lá, simplesmente desaparecer no ar. É a mesma coisa que Hodges estava dizendo. Simplesmente não faz sentido. Essa é uma luta existencial para a nação iraniana. É literalmente uma questão de vida ou morte. E não há preço que eles não estejam dispostos a pagar. E quando você coloca mais pressão econômica sobre eles, quando joga mais bombas sobre eles, isso só aprofunda a determinação deles. E eles têm os recursos, têm a logística, têm comida, têm água, têm energia para continuar funcionando no nível estatal.
Sim, isso tem sido muito prejudicial para a economia deles. Está causando muitos problemas. Há uma inflação alta de verdade, quer dizer, uma inflação enorme, e isso está causando muitos problemas. Mas o governo pode trabalhar para amenizar isso e eles podem sobreviver. Você não vai simplesmente pressionar economicamente um povo de uma civilização que existe há 3.000 anos, como os iranianos e os persas, e dizer, vocês passaram alguns meses de dificuldade e eles vão desistir. O que aconteceu nos 8 anos em que estávamos fazendo isso e apoiando uma guerra militar e uma guerra econômica durante a guerra Irã-Iraque, nos anos 80? Isso fez com que eles entrassem em colapso. Todas as sanções que impusemos desde então fizeram que eles entrassem em colapso, mesmo tendo tentado. Isso fez com que eles entrassem em colapso? A resposta é óbvia, não. E isso simplesmente subestima a resiliência de um povo. É absurdo, é uma cegueira completa em relação à sua própria capacidade intelectual. Não perceber que eles conseguem sobreviver ali, que têm tudo de que precisam. Você poderia, literalmente, colocar o país em quarentena e eles poderiam continuar indefinidamente por um longo período de tempo. E ainda assim, ele está tentando juntar tudo isso para dizer que só precisamos de um pouco mais de dor econômica e pronto. E claro, você tem os Pompeo, os Kagan e os Kellogg. Eles estão dizendo, bem, isso é ótimo. A parte econômica é ótima. Mas o que realmente precisamos é de mais algumas bombas. Ou os Sadler dizem, bem, precisamos de mais alguns navios. É a única coisa em que essas pessoas conseguem pensar. Mais coerção, mais morte, mais destruição. Isso finalmente vai resolver. E nunca funciona. E é difícil entender. Bem, não é totalmente difícil entender como eles pensam ou por que pensam assim. É lamentável que pensem dessa forma. E é doloroso assistir a isso, porque é quase certo. As chances são muito maiores que manter esse bloqueio, e especialmente se voltarmos a qualquer tipo de atividade cinética, não vai fazer o lado iraniano desmoronar. Isso vai fazer o nosso lado perder a guerra, porque os reféns, basicamente, as pessoas no meio disso tudo, são todos os países do Conselho de Cooperação do Golfo. E claro, todo mundo fora dessa região depende do petróleo e dos derivados de petróleo, do gás natural, do hélio, dos fertilizantes, de todo esse enxofre, ácido sulfúrico. Pessoas no mundo inteiro dependem de tudo isso. E combustível de aviação, por exemplo, diesel, falamos muito disso aqui. Essas coisas têm uma margem muito curta, e o Irã pode continuar por um período prolongado, porque tudo que eles precisam fazer é sobreviver. Só isso. Mas nós temos que conquistá-los para ter sucesso, e temos que reabrir esse fluxo. Tudo o que eles precisam fazer é sobreviver e manter o maldito estreito severamente limitado. Isso vai levá-los à vitória. Porque não temos tempo de simplesmente deixar isso se arrastar por anos. Não temos. Apesar do que o secretário Hegseth disse ali, de que podemos fazer isso o dia todo, de que podemos fazer isso indefinidamente, não podemos. Não podemos fazer isso indefinidamente. Vocês vão desgastar nossas forças armadas e esgotar nossas bombas se ouvirmos os caras falcões da guerra que se juntam aos caras falcões da economia. Isso vai nos levar à falência. À falência. Mas isso não vai nos impedir de tentar. Aliás, falando dos caras da guerra econômica, quem é melhor nisso do que o irmão Scott Bessent? Mais anúncios virão na próxima semana, porque vamos aplicar medidas como nunca se viu na história do isolamento econômico contra um país. A razão de estarmos tendo sucesso é que se trata de um golpe duplo. As pessoas dizem, bem, sabe, Cuba durou muito tempo. A Venezuela durou muito tempo. A Venezuela desmoronou imediatamente quando impusemos o bloqueio. Então, será uma combinação de isolamento econômico como o mundo nunca viu antes e a continuidade do bloqueio no Estreito de Hormuz, que impedirá que qualquer coisa entre ou saia dos portos iranianos. Isso parece familiar porque deveria parecer. É isso que estamos dizendo sobre a Rússia há quase 5 anos.
Vamos impor todas essas sanções como o mundo nunca viu. Vamos sufocá-los. Eu não sei. Ele está tentando dançar igual o Trump? Eu não sei. Eu estava me perguntando se seria isso que viria em seguida, porque faria mais sentido do que o que ele estava realmente dizendo. Pelo menos teria algum valor de entretenimento estranho. Mas certamente não vai ter nenhum valor real aqui. O lado iraniano aprendeu a lidar com sanções durante literalmente toda a sua existência, todos os 47 anos. E vocês estão apenas tentando apertar isso ainda mais. Quero dizer, o que mais vocês poderiam fazer que ainda não tenham feito desde o início desta guerra? Eles já estão quase hermeticamente isolados. Bem, não hermeticamente isolados. Há um bloqueio severo em curso, mas eles conseguem negociar com outros parceiros. E se vocês têm alguma fantasia de que vão conseguir impedir o Paquistão, o Tajiquistão, a Rússia, a China, através do Mar Cáspio e todas as outras rotas terrestres que eles têm, ou pelo Iraque, se acham que vão forçá-los sancionando todos esses países, fazendo com que não façam nada e estrangulando-os, para que o Irã só possa viver de seus próprios recursos, em primeiro lugar, isso não vai acontecer. Número 2. Se por algum milagre e alguma bizarrice você realmente conseguisse convencer todas aquelas outras pessoas, que em muitos casos são aliadas deles, a parar de fazer isso, o Irã ainda vai sobreviver, porque tem internamente tudo de que precisa para sobreviver como nação. E pode adotar essa mentalidade de cerco. Pode e vai sobreviver. E mesmo que houvesse alguma possibilidade teórica de que eles acabassem entrando em colapso, isso seria só muito mais adiante. Nós não temos esse tempo. Então, deixando de lado todas essas alegações do Scott Bessent, elas não têm nada a ver com a realidade. E nem é difícil perceber isso. E, na verdade, uma das razões pelas quais eu falei com você sobre algumas coisas mais gerais. Houve aqui um vídeo de um veterano de 40 anos da indústria do petróleo, Troy Rick Eckerd. Ele fez um vídeo e acho que saiu hoje de manhã ou ontem. E ele está explicando. Escute, estes são alguns dos problemas do sistema de petróleo de fato neste momento. É por isso que, além de vamos ficar sem quantidades suficientes de combustível de aviação e diesel já nas próximas semanas, se não reabrirmos isso. Ele disse que há alguns problemas maiores, de mais longo prazo. E agora ele vai explicar por que o preço do petróleo que vemos está artificialmente baixo. Mas muito em breve, e estamos dizendo isso há muito tempo, ele vai dar mais substância a isso, explicando por que essas restrições estão prestes a se manifestar e vocês vão ver uma mudança. Não vejo nenhuma solução. Não vejo nenhuma saída. A destruição da demanda não vai resolver o problema. Por quê? Porque a destruição da demanda pode reduzir 1 ou 2 milhões de barris por dia nos próximos 12 meses. À medida que as economias desaceleram, os preços sobem e a inflação começa a pesar. Mas a verdade é que há fatores econômicos suficientes impulsionando um novo consumo adicional de petróleo, gás e combustíveis fósseis no mundo inteiro. Data centers, inteligência artificial, crescimento e manufatura vão gerar uma demanda muito superior à oferta que foi interrompida. Em outras palavras, temos mais crescimento da demanda por novos recursos do que a redução de demanda que vai ocorrer no nível do consumidor. Quando penso no fim de jogo, o que realmente precisamos levar em conta é que temos um risco crescente. Cada dia traz um novo risco. Agora temos o Irã, que foi muito além dos limites de um conflito direto entre os Estados Unidos e ele próprio. Agora são bombardeios contra seus vizinhos, contra seus portos. Temos a Ucrânia atingindo alvos a 1.500 quilômetros de distância, destruindo refinarias e unidades de processamento russas. Um dos maiores produtores do mundo está sofrendo uma interrupção de cerca de 35% da sua capacidade normal de fabricação, refino e produção de petróleo e gás na Rússia. Pessoal, a erosão do lado da oferta está aumentando, não diminuindo. A incerteza está ficando maior.
Então, esse é o ponto central. Doug McGregor vem falando sobre como essas duas guerras estão, de certa forma, se fundindo e virando uma só. E ele está mostrando como isso começa a se aplicar ao setor de energia. Porque com a inteligência artificial e todos esses centros de dados, que, como você sabe, usam uma quantidade enorme de energia para funcionar, e ao mesmo tempo, com o estreito fechado e os danos físicos causados a muitos desses países do Conselho de Cooperação do Golfo, mesmo que você consiga reabrir o Estreito de Hormuz, não é como se tudo voltasse aos níveis anteriores à guerra. Não pode voltar, por causa dos danos causados, especialmente a algumas das instalações de gás natural, mas também a algumas instalações de petróleo. Até agora, desde que não entremos em outra rodada, vai ser problemático, mesmo quando os portões finalmente estiverem totalmente abertos de novo. Mas dá para ver que por causa de muitas das coisas que temos feito, muitas liberações da nossa reserva estratégica de petróleo, muitas liberações das reservas chinesas e de várias outras instalações de armazenamento pelo mundo. Segundo algumas estimativas, nos níveis atuais talvez possamos seguir. Aparentemente, vamos cair abaixo do que é recomendado por mais uns 40 e poucos dias. E se você reduzir a quantidade retirada por dia, talvez consiga estender isso por mais 3 ou 4 meses. Poderíamos seguir talvez por 4 meses nessa possibilidade. Não sabemos o que a China vai fazer. A China vai fazer o que for bom para a China. Eles não vão continuar nos salvando, mas até agora têm feito isso. Mas ele está dizendo que todos esses recursos estão se esgotando ao redor do mundo. E agora também estamos tirando coisas de operação na Rússia porque apoiamos o que a Ucrânia está fazendo. E isso está reduzindo a quantidade que eles têm. A Rússia já interrompeu grande parte das exportações, o que significa que o fornecimento global agora está cortado, porque a Rússia precisa cuidar das necessidades internas dela. Isso não vai tirá-los da guerra, então é meio burro fazer isso. Mas Zelensky, a nosso pedido e com a nossa ajuda, está na verdade causando mais problemas no fornecimento global. Então todas essas coisas estão se somando, e aqueles fatores que amenizam a situação estão diminuindo. E neste momento conseguimos manter a situação sob controle, porque Trump é um mestre da manipulação. Ele consegue fazer parecer que está tudo bem, e foi isso que ele fez até agora. E ele disse, mais cedo naquela entrevista, o Eckert, desculpe, que o petróleo deveria estar em torno de $125 o barril agora. Se os fundamentos que historicamente existiam em circunstâncias semelhantes estivessem presentes. Isso se as condições reais estivessem refletidas com precisão no preço. Mas ele disse que é possível, e nós já estamos dizendo isso há muito tempo. Só dá para manipular isso por um certo tempo, porque em algum momento podemos estar chegando perto disso com combustível de aviação. Quero dizer, literalmente em questão de semanas. E o diesel? O diesel, você provavelmente percebe isso quando dirige por aí. Mesmo que o preço da gasolina esteja em torno de $4 o galão, às vezes um pouco menos, você viu que o diesel continuou em torno de $5, e em alguns lugares até mais do que isso. Porque a ausência física de oferta ainda está fazendo esse preço subir, já que simplesmente não há o suficiente para todos. Então é isso que sempre aconteceu. Bem, isso também vai acontecer com outras coisas, com o combustível de aviação. E isso afeta todo o transporte, não só as pessoas voando de um ponto a outro, mas também outras coisas transportadas por aeronaves. E aí há a questão do próprio diesel. Todas essas coisas vão se acumulando e muito em breve você não vai conseguir conter a situação. Se não conseguirmos forçar o Irã a abrir o Estreito de Hormuz pela força, e se não conseguirmos persuadi-lo, porque as únicas coisas que estamos tentando fazer são usar ou ameaçar usar a força, ou usar ou ameaçar usar pressões econômicas, e se o Irã simplesmente disser, bem, vocês literalmente não me dão nenhuma, vocês nem estão usando cenouras e porretes.
Vocês estão apenas usando cenouras e porretes, e nós não vamos ceder a porretes. Não precisamos ceder. Podemos aguentar isso por muito tempo, porque eles veem o Estreito de Hormuz como uma ferramenta militar estratégica nas mãos deles. É algo que tem um custo inicial para eles e depois traz muito sofrimento econômico. Mas acho que eles podem calcular racionalmente que se prolongarem isso por alguns meses, o nosso sofrimento vai ser maior do que o deles. E, diferente deles, tudo o que precisam fazer é tomar uma decisão política, reabrir as passagens e terão alívio quase imediato. Nós não. Para nós, não vai funcionar assim, porque vai levar muito tempo para desfazer tudo isso. E se nem chegarmos ao ponto de reconhecer a realidade até a dor nos atingir, já vai ser tarde demais. Porque mesmo quando chegarmos a esse ponto, ainda serão necessários vários meses para desmontar esse sistema. E nós já estaremos numa situação de dor. A atividade econômica já está diminuindo, porque não dá para haver atividade econômica se não houver insumos suficientes, se não houver energia e eletricidade suficientes para operar as fábricas, se não houver diesel para levar o produto do ponto A ao ponto B. E isso inclui o transporte marítimo, não apenas o transporte terrestre, nem o combustível de aviação para o transporte aéreo. Já não vai haver o suficiente, e serão necessários meses para reverter isso. Então vocês praticamente estão garantindo uma recessão econômica enorme e muito possivelmente uma depressão econômica. Tudo isso está em jogo aqui, porque não vamos reconhecer a realidade e não conseguimos ser honestos sobre nada. E é angustiante assistir a isso. É perturbador ver que isso continua acontecendo. E não há nenhuma evidência de que isso vá mudar tão cedo. O curso de ação mais provável é que vamos esperar até chegar àquele ponto de pressão realmente extremo. E aí, eu temo que em vez de reconhecer a realidade e fazer o que faz sentido, vamos acrescentar estupidez, uma combinação de estupidez e medo, e dizer não, tá bom, então vamos recorrer aos militares mais uma vez. Desta vez vamos ainda mais longe. Vamos, com tudo que temos, com todos os mísseis disparando e acertar todos eles de uma vez para ver se isso funciona. E claro, isso vai fazer com que aí será uma depressão econômica garantida. Não tenho dúvida nenhuma disso. É provável que nós já tenhamos ou estejamos prestes a garantir uma recessão. Mas se você fizer isso, praticamente garante uma depressão econômica. E só Deus sabe quanto tempo isso pode durar. E, pior ainda do que a duração, são as consequências. Porque quando pessoas ao redor do mundo e dentro das nossas próprias fronteiras, de repente não têm recursos suficientes nem para viver e começam a perder seus empregos, não há comida suficiente na mesa. Pessoas em pânico se tornam perigosas porque podem querer fazer justiça com as próprias mãos. Assim como o governo está tomando decisões estúpidas por medo ou por estupidez, os indivíduos também podem fazer isso. E se entrarmos numa depressão, vimos isso em países do mundo inteiro ao longo da história, incluindo o nosso, nas décadas de 1920 e 1930. As coisas podem ficar feias. Então, não vamos chegar a esse ponto. Vamos esperar que, de alguma forma, a gente recupere um pouco de sanidade agora. Encarem isso como quiserem. Cara, a Fox está tentando dar alguma cobertura para esses caras e dizer a verdade. Eles não aceitam. Eles precisam resolver isso agora, enquanto ainda temos tempo. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a vocês. Vamos ter outro programa para vocês hoje à tarde, porque, falando da guerra entre Rússia e Ucrânia, há algumas coisas acontecendo lá para as quais eu quero chamar sua atenção. Basicamente, a Rússia está vencendo a guerra de desgaste aéreo. Deixem-me mostrar o que isso vai significar. Também tenho comentários até do vice-presidente sobre essa situação no Estreito de Hormuz. Vamos abordar tudo isso hoje à tarde, às 14h. Vejo vocês lá no Daniel Davis Deep Dive. Na verdade, não temos patrocinadores, e há um motivo para isso. Não queremos ficar enchendo vocês com um monte de anúncios. Apertem o botão de curtir,
E claro, compartilhem isto com alguém que vocês amam. And of course, share this with somebody you love.